Opa, fala galera do Centro do Jogo, Oswaldo Henrique aqui. E nesse vídeo a gente vai falar do time sensação aí do início do Brasileirão 2021, Fortaleza, do técnico argentino Juan Pablo Voivoda. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Voivoda comandou Fortaleza ali em 10 jogos, venceu 8 e empatou 2, sendo que desses jogos 7 foram contra equipes que estão disputando a Série A. E o que mais chama a atenção também é a quantidade de gols marcados. Nesses 10 jogos o time marcou 32 gols, uma média aí superior a 3 gols por partida, e sofreu só 4, que dá aí uma média inferior de 1 gol a cada 2 jogos. É um time interessante taticamente e que ainda tem espaço para melhorar. Então a gente vai falar um pouco das táticas do Fortaleza nesse vídeo. Se você gosta de vídeo sobre futebol, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, então sem muita enrolação, vamos logo aí para o conteúdo do vídeo. O sistema base do Fortaleza é um 3-4-1-2 e o time titular padrão que a gente imagina é esse, tá? Porque o Voivoda dificilmente vai repetir uma escalação de um jogo para o outro. Então a gente tem ali o Felipe Alves no gol, um trio defensivo ali com o Tinga, que é lateral de origem pela direita, o Marcelo Benevenuto no meio e o Tite pelo lado esquerdo. E aí a gente tem essa segunda linha com 4 jogadores, que é formada ali pelo Iago Pikachu, que joga mais pela direita, uma dupla de volantes normalmente formada pelo Felipe e pelo Everson, mas a gente também pode ver o Matheus Jussa atuando nesse setor. E pelo lado esquerdo a gente tem normalmente o Lucas Crispim. E aí à frente dessa linha e por trás dos atacantes a gente tem o Matheus Vargas. E ali na linha ofensiva comumente a gente vê o Ayrton Paulista e o David, mas a gente também pode ver o Robson jogando ali com frequência numa dessas posições. Bom, então dentro desse sistema, né, o Fortaleza ele sai ali normalmente com os 3 jogadores mais recuados, né? Obviamente já tem aí uma saída de 3 já formada naturalmente. Porém, em alguns momentos essa saída pode acontecer um pouco diferente, tá? Porque normalmente quando a primeira linha do time adversário ela tem 2 jogadores aqui, a gente naturalmente já vai ter essa saída, tá? Com 3 jogadores criando uma superioridade numérica aqui sobre a primeira linha do adversário. E aqui nessa segunda linha a gente pode ter os 2 volantes, tá? Jogando nas costas desses 2 jogadores aqui, né, de primeira linha, ou até mesmo um jogador, mas nas costas dessa primeira pressão pode ser tanto o Felipe quanto o Ederson ficando um pouco mais. Porém, em alguns momentos, né, a gente pode ver o time mudando um pouco, né, alternando esse desenho no momento que, por exemplo, o time adversário marca com um jogador aqui na frente, e aí a gente pode ter uma saída, né, com 2 jogadores, né, então ficaria naturalmente 2 zagueiros, ficaria o Benevenuto um pouco mais pelo lado direito e o Tite aqui pelo lado esquerdo, e aí o Tinga, que é um jogador, um lateral de origem, vira mesmo um lateral direito, fica bem aberto aqui pelo lado direito, e aí libera o Pikachu para subir um pouco mais, até mesmo entrando um pouco mais para o corredor central, podendo internalizar um pouco mais o jogo. Tá? E aí o Ayrton Paulista centralizado, e o David poderia abrir um pouco mais para o lado esquerdo, e aí o Lucas Crispim poderia ser um jogador aqui de saída pelo lado esquerdo, enquanto um dos volantes também, né, podem baixar por ali, podem ficar até os 2 volantes por aqui já para criar esse passe mais vertical, essa linha de passe mais vertical com os zagueiros, ou a triangulação com os laterais, ou dependendo da formação dessa linha, né, dessa primeira linha, né, no caso aqui com um jogador a gente não tem necessidade de fazer uma saída com 3 jogadores, e aí isso acontece porque quando o time adversário tem uma saída só com um jogador, a gente não precisa de 3 jogadores para fazer a saída de bola, né? A gente precisa naturalmente de 2, a gente já criou uma superioridade numérica, e a gente libera aqui no caso, por exemplo, o Pikachu para subir para essas linhas mais avançadas. Outra coisa que a gente tem que considerar nessa saída de bola do Fortaleza é quando a gente tem esses 3 jogadores, né, naturalmente, fazendo essa saída de bola, e o time adversário faz essa marcação por encaixes, né, e não deixa o Fortaleza ter uma superioridade numérica com esses 3 jogadores, o time pode mais uma vez fazer esse ajuste, né, na saída, empurrar o Tinga mais para a linha lateral, e aí naturalmente esse jogador vai acompanhar ele, aí ficaria 2 jogadores aqui, né, nessa primeira linha, o Benevenuto e o Tite, né, fazendo essa formação mesmo com 2 zagueiros, né, continuariam sendo pressionados por esses adversários diretos, né, seria uma linha de 2, mas a gente continuaria com essa igualdade numérica, já que o time adversário estava marcando por encaixe. E aí entra uma vantagem que o Fortaleza tem, que é a de usar o Felipe Alves como um jogador de linha, né, quando está com a bola, praticamente um 11º jogador de linha, e aí ele pode ser um jogador extra, aliando ali com outro zagueiro, né, sendo um 4º jogador aqui dessa saída de bola, e aí o Tite nesse desenho poderia abrir um pouco mais para o lado esquerdo, e aí traria um marcador com ele, e naturalmente o Fortaleza conseguiria criar essa superioridade numérica aqui, vamos supor, de um 4-3, né, mantendo o Crispim um pouco mais avançado, ele pode até entrar um pouco mais, já que é um jogador
que tem essa característica de jogar um pouco mais por dentro, até por ser um jogador destro do lado esquerdo, e aí inevitavelmente o Fortaleza consegue criar essa superioridade numérica, né, quando coloca o Felipe Alves no jogo, porque não tem mais quem encaixar, né? Se o adversário subir algum jogador para fazer a saída de bola, ele acabaria descobrindo outra área ali do campo, uma região mais avançada para o Fortaleza. E algumas estratégias que os adversários já têm começado a usar para evitar que o Fortaleza crie essa superioridade numérica na fase de construção, né, nessa primeira fase de ataque, é tentar marcar num bloco um pouco mais médio ou baixo, né, e fazer essa marcação por encaixe, já que o Fortaleza talvez não tivesse essa possibilidade, né, de fazer o Felipe Alves ser um jogador extra, né, já numa região bem mais alta do campo, ali quase na intermediária. Embora ele já tenha feito isso em alguns momentos, né, na época do Rogério Ceni, mas inevitavelmente isso fica uma situação mais dificultosa, mais perigosa, né. E aí, nesses casos, né, o Fortaleza tem feito ali, recuado o Benevenuto para jogar um pouco mais recuado, né, e colocando o Tinga e o Tite um pouco mais fechados, né, jogando ali nesse espaço intercalado aqui entre os jogadores dessa primeira linha. E aí, no caso, o Pikachu, né, seria um jogador para fazer saída pelo lado direito e o Crispim ficaria bem aberto ali pela esquerda. E aí os volantes seriam jogadores para tentar jogar nas costas dessa primeira linha de marcação. E nessas fases mais avançadas do ataque, né, quando o Fortaleza acaba tendo que fazer ali uma fase de criação, tentar criar situações de finalização, a gente tem ali, por exemplo, algumas figuras que se formam, por exemplo, a figura de um losango ali pelos lados, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente está utilizando o Wellington Paulista, mas pode ser o Robinson também, que é um jogador que é um pouco mais móvel, né? Tem mais essa mobilidade. E o Wellington Paulista, ele pode cair aqui pelos lados também, mas ele é um jogador que prioritariamente vai jogar mais por dentro, né? Mais como um jogador de referência. E aí, nesses casos, pode acontecer também do Matheus Vargas cair pro lado, né, ali numa paralela. E ele pode cair tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo, é um jogador mais central, né? E aí ele pode cair pros dois lados. E aí, no lado esquerdo, isso também pode acontecer com o David caindo um pouco mais pelo lado, né? E aí a gente tem essa figura de um losango, e dentro dessa figura de losango a gente pode ter várias combinações. Esse aqui é um posicionamento inicial, só que de acordo com o que a jogada vai acontecendo, ele pode mudar. Porque a gente pode ver o volante, nesse caso aqui o Ederson, caindo aqui numa paralela, por exemplo. A gente pode ver o Crispim, que tem uma característica mais de jogar por dentro, né? E saindo desse posicionamento do lado esquerdo, fazendo esse movimento de diagonal. A gente pode ver o David abrindo, ou até mesmo, como a gente falou, a gente pode até ver o David entrando, o Matheus Vargas abrindo. E pelo lado direito também, como a gente falou, o Wellington Paulista também pode cair pelos lados. A gente pode ver ele caindo pelo lado direito em alguns momentos, fazendo cruzamentos, enfim. E inclusive o Pikachu, que tem uma variabilidade de tanto poder atacar o corredor, né, chegar à linha de fundo, quanto jogar numa diagonal ali, atacando o espaço por dentro. Inclusive num dos gols contra o Ceará na Copa do Brasil, a gente viu, por exemplo, o Wellington Paulista vindo pelo lado, né, o Pikachu entrando por dentro, e aí recebendo essa bola do Wellington Paulista, e o David vinha aqui por dentro também, né, a gente tem essa possibilidade de jogador do lado oposto vir fechando também, aí o Pikachu passa pro David, e o David finaliza e faz o gol. O Fortaleza também pode criar uma situação de finalização contra o adversário, colocando essa bola meio que direta, né? Mas normalmente essa bola direta ela vindo das laterais. Pelo lado direito a gente tem o Pikachu, que tem um passe um pouco mais aberto, né? Ele pode vir aqui numa situação quase no segundo terço do campo ainda e fazer esse cruzamento, né, buscando as costas da linha defensiva. E aí, mais uma vez, a gente pode ver inclusive o Wellington Paulista entrando nessa paralela, e aí o Vargas e o David atacando o espaço. E já do lado esquerdo a gente tem a mesma coisa com o Crispim, com a diferença que o Crispim tem um cruzamento um pouco mais na diagonal, né? Ele busca essa bola nas costas da defesa, claro, só que pegando uma defesa um pouco mais de frente, vamos dizer assim. Então basicamente a diferença desse lançamento pelos lados é basicamente essa. Enquanto do lado direito a gente tem uma bola mais larga, né, buscando as costas da defesa, a gente tem do lado esquerdo o Crispim batendo essa bola um pouco mais em diagonal. E uma outra estratégia ofensiva que o Fortaleza tem também é chegar muita gente na área. Então naturalmente a gente tem esses dois atacantes dentro da área, quando o time, por exemplo, chega pelo lado, né? Às vezes um dos volantes encostando, às vezes até os dois. E isso já sobrecarrega bastante ali o time adversário dentro da área, dentro dessa região, para tentar conter essa quantidade de jogadores que entram aqui dentro da área. Já defensivamente é interessante também alguns comportamentos do Fortaleza que ele apresenta, que é, por exemplo, a variabilidade das linhas, né? Então o time gosta bastante de fazer essa marcação um pouco mais alta e faz normalmente por encaixes. E ele pode, por exemplo, a gente está utilizando aqui um exemplo de um time saindo no 4-3-3, né? E aí a gente naturalmente, dentro do 3-4-1-2 que o Fortaleza joga, já pressionar os três jogadores aqui mais de saída, né? No caso os dois zagueiros e o volante,
com o Vargas pegando o volante, os dois atacantes, marcando ali os dois zagueiros. E é uma primeira linha bem agressiva que o Fortaleza tenta fazer. E aqui nesse caso, né, a gente vê encaixes completos, né, uma marcação individual mesmo, em alguns momentos. Porém, o Fortaleza também pode fazer uma sobra e fazer uma linha de 4 um pouco mais atrás, né, com 4 jogadores. E nesse caso, o Crispim pode ser quase que um lateral esquerdo mesmo. Baixar um pouco mais e aí formar uma linha de 4 defensores com os outros 3 zagueiros. O Tinga é um lateral direito de origem, então não tem problema de fazer essa função aqui quase de um lateral direito mesmo. E aí a gente mantém essa estrutura com os 3 jogadores mais avançados e faz uma linha de 3 aqui no meio campo, com o Felipe mais centralizado, o Ederson mais pela esquerda e o Pikachu pelo lado direito. E basicamente um exemplo de quando o Fortaleza fez isso, o jogo contra o Inter, né? Quando no lugar do Ederson era o Matheus Jussa, né, que é um jogador canhoto, já tem essa de jogar mais pelo lado esquerdo. E aí quando a bola chegava, né, nos laterais, o Fortaleza meio que induzia a bola a chegar nos laterais, e aí a gente tinha essa pressão, esses encaixes do lado que a bola acontecia, certo? No caso, por exemplo, a bola saindo do lado esquerdo do time adversário, a gente tinha o Pikachu pressionando, o Felipe pegando esse meia mais próximo e o Jussa fechando um pouco mais do centro. Quando a bola saía pelo lado esquerdo, o Jussa, né, que na verdade camisa 16 aqui nesse exemplo a gente está mostrando no Ederson, vinha fechando o lateral, o Felipe por dentro, o Pikachu fechava um pouco mais o centro. Então tem essa variabilidade, assim como quando o time marca também no bloco baixo. Já teve a oportunidade de ver o Fortaleza defendendo em 3 maneiras diferentes, uma mais intuitiva, né, dentro desse sistema, um 5-2-1-2, né, com o Pikachu fechando um pouco mais ali do lado direito, próximo ao Tinga, e o Crispim fechando um pouco mais do lado esquerdo, e aí os 2 volantes um pouco mais à frente, o Vargas na frente dos 2 volantes e os 2 atacantes, formando essa primeira linha, como a gente falou, uma primeira linha bastante agressiva. Outro desenho defensivo que o Fortaleza já mostrou, né, mais uma vez citando o exemplo ali do jogo contra o Internacional, o Fortaleza fez ali um 4-4-2, né, com 2 linhas de 4, isso utilizando o mesmo sistema base com os 3 zagueiros, né, mas no caso o Pikachu ficava mais numa segunda linha mesmo, e aí o Tinga era quem fazia esse papel de lateral direito, a gente tinha o Benevenuto e o Tite fazendo uma dupla de zaga e o Crispim, curiosamente, fazendo ali um fechamento ali dessa linha de 4 ali pelo lado esquerdo, quase que com o lateral esquerdo mesmo. E aí quem fechava esse lado esquerdo do campo era o David, e aí a gente tinha o Jussa no lugar do Ederson, né, nessa partida, e na frente a gente tinha uma linha com o Matheus Vargas nessa primeira linha, e o Robson, né, que no lugar do Wellington Paulista também nessa partida, quem fazia era o Robson. E além desses 2 desenhos que a gente mostrou, a gente também pode ver outra linha de 5, né, com naturalmente os 3 zagueiros um pouco mais por dentro, os 2 alas fechando essa linha defensiva, né, o Crispim pelo lado esquerdo e o Pikachu pelo lado direito. No lugar da gente ter uma dupla de volantes, a gente tinha ali 3 jogadores, no caso com o Vargas sendo um terceiro jogador de meio campo e deixando esses 2 jogadores um pouco mais avançados, fazendo ali um 5-3-2, vamos dizer assim. Se você gostou desse vídeo, a gente recomenda que você também veja ali outras análises de equipes desse Brasileirão nessa playlist que está aparecendo aqui na tela. Também não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer. Forte abraço e até a próxima, valeu!